igreja velha era tombada por patrimônio histórico. Eu não sei se é federal, mas é municipal e é estadual, não é? Então, bem, seria uma contrapartida, né, cara? Uma contrapartida para que a Igreja Católica diz que é propriedade dela, né? Vai lá na cara e tá lá, ela fala, não, isso aqui nos pertence, então não pode mexer em nada, né? Aí, então, seria, já que vai se fazer tantas intervenções na nossa região, vão ajudar a construir aquela história, né? Nós temos que entender a evolução histórica e até geopolítica do município de Caxias-do-Macacu. Nós iniciamos como Santo Antônio de Sá. Então, o principal via de escoamento era a hidrovia. Então, toda a presença política administrativa de Santo Antônio de Sá, mais ou menos está com pé, uma ruína que tem lá, que é o São João do Boaventura. Então, era a primeira sede da vila de Santo Antônio de Sá, que Caxias-do-Macacu se originou. Caxias, inclusive, teve 3 nomes: Santo Antônio de Sá, Santana de Japuíba e Caxias-do-Macacu. Conforme foi o processo político histórico do município, até problemas de doenças como a febre malária, né, que era a febre do macacu, a sede foi mudando. No caso de Santo Antônio de Sá para Santana de Japuíba, mas o determinante foi a ferrovia, né, que foi um tronco que era de Caxias-do-Macacu a Porto das Caixas. Então, estrategicamente, a hidrovia já não era tão importante, e sim a ferrovia. Então, o município mudou de nome e em 1929 passou a se chamar, mudou de sede para Caxias-do-Macacu e automaticamente o nome do município. A Igreja de São José da Boa Morte, né, primeiro a ideia da Boa Morte, na cultura cristã, o prêmio da vida, né, o prêmio de Deus é quando tu morre, tu vai para o céu. Não é assim? Está conversando até a respeito disso aqui. Então, na nossa cultura, São José da Boa Morte, né, você vai morrer e vai para o céu. É um presente, uma dádiva divina. Eu não gosto muito, porque todas as ocasiões que eu tenho que dar o endereço, Boa Morte. Aí muita gente pergunta, pô, por que Boa Morte? Quem tem Boa Morte? Então eu não gosto muito, mas moro aqui, fazer o quê? Eu já ouvi que as pessoas mais antigas que moram aqui contam, né, que essa aqui era uma grande fazenda, que era a Fazenda São José, e teve aqui um surto de malária, onde as pessoas, né, na época não tinha tratamento para malária, e muitas dessas pessoas iam para a igreja, e o padre Joaquim acolhia essas pessoas. Aí o pessoal começou a morrer muito e acreditavam que podia ter uma morte abençoada. Então vinham até o padre e pediam ele para rezar. Aí ele rezava e falava que eles iam ter uma boa morte. Aí o lugar ganhou esse nome por causa disso. Pessoas já viram uma noiva na porta da igreja de noite, já viram bastante coisa assombrada aqui, falam também que é assombrado. Cemitério, no caso lá, no máximo vai encontrar esqueleto. Alma penada faz parte do imaginário popular, né? Talvez o lugar mais seguro do mundo seja o cemitério, entendeu? Porque todo mundo morto, cara. Como é que você vai, quem vai te dando, vai te fazer lá? Um amigo meu caiu dentro de um buraco, que aí a gente saiu gritando que era catatumba, que os mortos iam pegar ele, saiu correndo, gritando. Essas loucuras assim. Ali você pode ver que foi a igreja, ela foi saqueada. Ela foi saqueada com essa ideia. Olha, dentro da igreja está os ricos, então lá tem ouro, ou tem dente de ouro, e possivelmente pode ser que encontrou alguma coisa, né? Mais dente de ouro, alguma coisa, no resto derrubou tudo. Então a igreja, você pode ver que ela foi toda cavucada porque ela foi saqueada nessa ideia de que tem ouro, que tem não sei o quê. Bem, mas nós temos que entender também que até a proclamação da República, não é, todo o controle social, vamos dizer assim, de documentação era feito pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nascer, certidão de batismo, casar, tem que ser Igreja Católica, e automaticamente, ao morrer, você se enterrava no cemitério católico. Tanto que o entorno da Igreja de São José da Boa Morte é um cemitério, né? É um cemitério. Você vai lá que ainda tem alguns pedaços de lápide. Normalmente, o povo mais pobre enterrado lá de fora, e as pessoas de destaque da sociedade, fazendeiros que faziam doação, os líderes religiosos da Igreja Católica, normalmente enterrado dentro da igreja. Né? Que se for em algumas regiões que preservam-se, principalmente em Minas Gerais, você vai ver isso com muita frequência, aqueles números, né? Que lá é enterrado fulano, fulano, fulano. Então a ideia de São José da Boa Morte, né, seria essa ideia de que morrer é um bom negócio. Inclusive, até a gente tem um problema da nossa cultura, que a única certeza que nós temos é a morte.
e a gente não aprende a lidar com a morte. A gente aprende a lidar com a vida, com os prazeres da vida, mas nunca aprende e entende que um dia você vai morrer, e todos vão morrer, não é? Então a gente nossa cultura, a gente tem esse apego muito grande, né? Essa cultura cristã tem esse apego muito, e se transformou essa ideia de que é a vida a qualquer custo, né? Mas não é bem assim, né? Na verdade, como diz lá a filosofia oriental, né? Quanto mais apego a gente tem às questões materiais, mais a gente sofre. E a vida humana é uma questão material. A gente estava falando aqui, né? O corpo físico, ele vai, né? Quem fica é o espírito, ou ele migra. Aí é uma questão de filosofia religiosa, que no caso aqui da nossa cultura cristã, a gente encerra, né? Morreu, vai para o céu e pronto, acabou, né? Então essa ideia de que ali uma igreja que tinha o seu cemitério, né? Então, inclusive era uma unidade, quase, vamos dizer assim, uma unidade política administrativa, em função de toda a documentação, estava sob o controle da Igreja Católica. Então, se você não fosse católico, apostólico, romano, você automaticamente estava proscrito, você não tinha documento de nascimento, você não podia formar uma família tradicional, ainda mais numa época, né, extremamente conservadora, e muito menos ter lugar para morrer. Então, você era compulsoriamente obrigado a ser cristão católico, né? Percorrendo São José, você vai ver que dentro de um sítio está 4, 5 casas de membros da mesma família, originalmente do patriarca ou da matriarca, que subdividiu para os filhos. Então, até a proximidade. Então, eu acredito ali de 2.000 a 2.500, sei lá, 3.000 pessoas possivelmente podem estar vivendo na região de São José. Se levar em consideração o entorno de São José, né, que pegaria Quizanga, Marubaí, Gleba Nova Ribeira, 200 Alqueires, Rio do Mato, que aqui para cima, Cachorro d'Água, isso tudo era de reforma agrária. Então você se calcula em torno de quase 3.000 lotes de reforma agrária. Você se imagina que então, do Alto Suarim, divisa com Rio Bonito, pegando Papucaia, Granada, Ribeira e toda essa região que eu citei, mais Quizanga e Serra Queimada, toda essa faixa do fundo do que é o município de Caxamagacu, tudo isso era de reforma agrária. Talvez seja o município que mais tenha sido contemplado com a reforma agrária, né? Só que, ironicamente, a grande maioria das pessoas venderam para sítio de lazer. Então, essa questão, a história é cada um, né? Porque quando você conhece a história, você tem a possibilidade de antever um erro, de antever um acerto, de melhorar aquilo que acertou, de aperfeiçoar aquilo, de evitar os erros históricos, né? Como a gente está vendo o tempo todo. A história não se repete.